Benfica que recebeu então a equipa do PSV, a equipa holandesa no Estádio da Luz, acaba por vencer por 2-1, resultado curto para aquilo que todos nós perspectivamos para o seu segundo jogo e agora na Holanda. Acaba por ser curto, não pelo resultado, que assim o indica o 2-1, mas pela forma de como o Benfica jogou, principalmente numa segunda parte, tendo em vista também a grande capacidade que o PSV teve na segunda parte, dentro do meio campo do Benfica, com uma dinâmica muito interessante. Foi um jogo que numa primeira parte o Benfica conseguiu controlar quase todos os momentos do jogo. Dava para perceber que o PSV, sempre que chegava ao seu último terço, já demonstrava esse perigo que podia causar à equipa do Benfica, mas o Benfica foi controlando a tal profundidade. Era notório que o PSV na primeira parte começou a explorar as costas da linha defensiva do Benfica, o que na minha opinião o Benfica deveria ter descido 5 metros, ou seja, os jogadores davam 5 passos atrás e baixavam um bocado a linha, que não é baixar a equipa toda, mas sim baixar um pouco a linha defensiva e deixar que os médios se posicionassem também de uma forma de não dar esse espaço entre linhas. Os médios teriam que fazer essa gestão no corredor central para que a linha defensiva não desse a profundidade e a linha de meio campo não conseguisse deixar que o PSV tivesse o espaço entre linhas. O Benfica acaba por marcar 2 golos na primeira parte. Foi uma primeira parte muito interessante para o poderio ofensivo deste PSV, e o Benfica foi contrariando e acaba por marcar 2 golos. O segundo golo é uma bola parada ofensiva em que Weigl faz o golo, mas foi uma justiça o Benfica ir para o intervalo a vencer por 2-0. Mas numa segunda parte tudo mudou, e mudou, foi mais uma dinâmica e uma estratégia por parte do PSV, em detrimento daquilo que o Benfica poderia, não é, resolver esses erros que o Benfica foi cometendo nessa segunda parte. A grande mudança é que o PSV, para além de espreitar a profundidade que o Benfica não foi dando na segunda parte, aproveitou muito a movimentação dos seus médios, até porque o PSV tinha 3 jogadores no corredor central, tinha o Sangaré, o Van Ginkel e ainda tinha o Mário Götze. E na perspectiva de que o PSV projetava os laterais para atrair jogadores como Weigl, como o Pizzi e como o Rafa, então conseguia sair pelo meio porque tinha sempre superioridade numérica. E Aramchuk que era curto para a dupla de centrais quando abria para a construção. E o facto é que Sangaré descia para receber a bola e havia também a movimentação do Van Ginkel. Isso iria atrair o posicionamento de João Mário e de Weigl, até porque a dupla do Benfica encostavam-se nos 2 médios do PSV, e foi aí que o PSV depois encontrou o ourinho para esta segunda parte. Ora, se os 2 médios do Benfica estão um pouco mais subidos, os extremos do Benfica estão muito preocupados com os laterais, até porque o PSV tem 2 extremos de grande qualidade, o caso do Madueke e o caso do Gakpo, e isso iria oferecer o que é o PSV. Quando os extremos recebiam bola, apesar da sua técnica, tinham também muita velocidade, e havia uma preocupação sempre nas coberturas dos laterais do Benfica, ou num auxílio aos laterais, o Diogo Gonçalves, e no lado esquerdo o caso do Grimaldo com o Madueke. E então essa responsabilidade de Pizzi e de Rafa na proteção dos corredores laterais, com o engodo que os médios do PSV fizeram a descer linhas em que Weigl e João Mário eram atraídos através dos seus posicionamentos para Sangaré e para Van Ginkel, solta então o tal espaço entre linhas, entre a linha defensiva do Benfica e a linha média do Benfica. Isto quer dizer o quê? Se o Benfica reduz a capacidade da profundidade por parte do PSV, não vai conseguir reduzir o espaço entre linhas. E o que é que vai acontecer? Nas costas de João Mário e de Weigl aparecem jogadores de extrema importância. Começo por Zahavi. Zahavi, para mim, foi dos jogadores mais importantes do processo ofensivo do PSV. É um jogador que não é vistoso porque não tem bola, porque todos nós vamos apontar as baterias para Gakpo. Gakpo foi um jogador com bola incrível, mas Gakpo também
vai construindo o seu jogo mediante da dinâmica que o PSV oferece no seu último terço. E então, com as movimentações de Zahavi a sair muito da zona e a causar muitos problemas ao Benfica no espaço entre linhas, depois Gakpo e Mário Götze eram jogadores que também recebiam bola nesse espaço. Claro que depois os médios do Benfica poderiam chegar num processo mais atrasado e os jogadores do PSV conseguiam sempre se virar de frente para o jogo e o Benfica teve imensa dificuldade. O Benfica foi corrigindo alguns erros, foi sempre através daquela linha de 5 que, quando o processo ofensivo não está integrado na organização defensiva, o meio campo acaba por sofrer e depois a linha defensiva é o último recurso para que a equipa não sofra golos. Acaba por sofrer o golo através de Gakpo e através de uma transição ofensiva em que apanha claramente a linha de 5 desprevenida e apenas fica os 3 centrais para a jogada de envolvimento do PSV. Até no remate à baliza acaba por fazer o golo, Gakpo. Mas aquilo que fica neste jogo é um Benfica na primeira parte que foi superior e um PSV que tinha como estratégia procurar a velocidade dos extremos através da profundidade que o Benfica foi oferecendo. Como não resultou, o PSV muda então um pouco a estratégia e o Benfica depois fica um bocado órfão dessa estratégia. Mas também queria realçar que o Benfica marca aos 10 minutos por intermédio de Rafa e inexplicavelmente minuto 19, minuto 18, 19, eu verifiquei que o Benfica passou de um estado ativo para um estado passivo. Não é? O Benfica depois começou a defender com a linha de 5, com uma linha de 4 à frente, um 5-4-1 com Yaremchuk. E já dava para perceber que a dinâmica do PSV, não só apostando na profundidade, iria muito também pela ginástica ofensiva através do tal jogo entre linhas. Uma segunda parte que o Benfica não se conseguiu encontrar sobre essa perspectiva, o que para o segundo jogo a disputar na Holanda, se o Benfica não conseguir corrigir essas duas formas de defender no jogo sem bola, até porque o Benfica com bola na segunda parte foi quase zero, portanto nem estamos aqui a discutir uma forma de o Benfica jogar no processo com bola, porque até a segunda parte foi quase inexistente o Benfica com bola e só dava PSV dentro do meio campo do Benfica. O Benfica sempre na transição, mas o PSV com uma pressão adequada conseguia anular o processo ofensivo do Benfica, através também de passes falhados por parte da equipa do Benfica. O Benfica tem que perceber o tal momento sem bola para o segundo jogo, até porque o PSV na Holanda vai ser uma equipa muito mais ofensiva e vai claramente atrás do resultado para estar presente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas o Benfica tem que definir bem esses dois momentos, que é, se eu quero uma linha tão subida, em que a pressão à frente funciona melhor, como é que eu vou depois salvaguardar a tal profundidade na perspectiva que tem Gakpo e Madueke? O segundo ponto é, se o Benfica deixa um pouco a linha, e não é descer a equipa toda, né? O Benfica pode descer um pouco a linha, mas o meio campo tem que decifrar os momentos em que tem que sair aos médios do PSV ou ficar na zona. Para quê? Para que não haja o tal espaçamento entre a linha defensiva do Benfica e a linha do meio campo. E explicando aqui, por miúdos, numa primeira fase de construção do PSV, eles abriam os seus centrais, não é? Os laterais eram projetados, ficava aqui um trio ofensivo com Madueke e com Gakpo e na frente o Zahavi. E depois este trio do meio campo era muito importante. O Sangaré descia para receber a bola, o Ginkel se posicionava neste espaço central do meio campo do PSV, e o Benfica depois na pressão ficava curto com Yaremchuk. Depois Rafa ou Pizzi tinha muito esta perspectiva de não deixar o lateral receber a bola, porque fazia 2-1 aqui com o Grimaldo, e então muita preocupação dos extremos do Benfica estar nos corredores mais laterais, e esta situação aqui ficava curta, até porque Sangaré depois, quando tinha bola,
fazia com que esta equipa depois se movimentasse com o Ginkel, Van Ginkel, e aqui um dos médios fazia a aproximação, mas depois quando a bola chegava ao central, o extremo do Benfica não tinha essa capacidade de pressionar o central, porque estava sempre a salvaguardar a zona. Sangaré, ao movimentar-se, não é, acontecia que atraía claramente o Weigl. Portanto, havia uma forma de defender com Weigl e João Mário em Van Ginkel e Sangaré, em que depois o Benfica determinava esta linha de 5 cá atrás, muita preocupação de Grimaldo e também uma preocupação de Diogo Gonçalves, e era esta a indefinição deste Benfica na segunda parte. Até porque se estes dois médios descessem muito, e o Yaremchuk com grandes dificuldades, quando injetavam o engodo, isto chama-se o engodo, é atrair os jogadores do Benfica para a marcação, acontecia que este espaço que o Benfica está a dar, aparecia jogadores como Gakpo, Mário Götze, o Madueke é muito aberto, e a questão do Zahavi, tá? E então o Benfica neste espaço em que quando a linha média subia e a linha de 5 ficava, e esse foi o grande problema deste Benfica no segundo tempo. Muito diferente daquele Benfica na primeira parte, até porque a linha do Benfica estava muito subida. O facto de Grimaldo também subir um pouco e tentar pressionar muito mais esta equipa do PSV, na primeira parte, esta gestão do corredor central não foi a mesma. Tá? Os dois médios do PSV não desciam tanto para atrair o posicionamento de Weigl e João Mário, e quando o PSV tinha bola, injetava para a profundidade ou de Madueke ou de Gakpo. Portanto, aqui uma grande diferença entre a primeira parte na defesa da profundidade e uma segunda parte no controlo do espaço entre linhas. Claro que o Benfica poderia aproveitar esta situação, até porque em ataque organizado, muitas vezes Madueke tem bola, e acontece que o lateral direito fazia muitas vezes o overlap, ou então poderia se envolver no espaço mais interior, com Zahavi, Mário Götze, Gakpo, lateral. O lateral projetava-se, os dois médios, Sangaré, claro que num espaço aqui de cobertura, e depois Van Ginkel. Nesta possibilidade em que o PSV coloca muitos jogadores no meio campo do Benfica, e o Benfica, na sua organização defensiva, contava sempre com a tal linha de 5, depois fazia descer jogadores como Rafa e Pizzi, e o meio campo a 2 com João Mário e Weigl, e eu sempre estava a perspectivar este Benfica que quando roubasse bola era imperativo a subida rapidamente de Rafa e de Pizzi, e depois o Benfica, ao roubar a bola, em vez de andar com aqueles passos para trás e para o lado, em que muitas vezes o próprio Odisseias recebia muito o jogo, porque o Benfica, quando era pressionado, não se sentia confortável. E eu sempre esperava que jogadores, mesmo no corredor central, através de João Mário ou através de Weigl, conseguiam ligar em transição ou para Rafa ou para Pizzi, principalmente na segunda parte, né? E isso na segunda parte não aconteceu. Mais na primeira parte, mas na segunda parte isso não aconteceu. Acho que este Benfica, quando o PSV pressionava na frente, e em algumas situações anarquicamente, não estava muito bem definido, o Benfica, quando era pressionado, a única linha de passe que tinha ou era para o lado ou era para o central do lado da bola. E eu falo principalmente na segunda parte, que foi onde eu vi mais dificuldades do Benfica no seu jogo com bola. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o PSV é uma imagem à equipa holandesa. Nós falámos disso ontem, portanto eu estive a ver 2 jogos do PSV e fiz uma previsão, e a minha previsão bateu claramente, à exceção do lateral direito. Quando o Madueke recebe bola, o lateral direito faz o overlap, ou faz a movimentação interior. Aqui o Max bem aberto com o Gakpo por dentro, Mário Götze em entrelinhas com a dupla de médios que o PSV tem, e na transição apenas os 2 centrais. Portanto, na transição o Benfica deveria ter aproveitado muito mais esta situação. É este o PSV que o Benfica vai encontrar na Holanda, não tenho a menor dúvida. E é este o PSV que eu acho que já desde o primeiro minuto, por se sentir confortável em casa, vai claramente injetar agressividade, muita intensidade,
e verificar nos primeiros 15 minutos aquilo que o Benfica é capaz de fazer na Holanda. Serve como resultado positivo, o Benfica ganha 2-1. E muito mais importante do que a forma de jogar, às vezes é o resultado, até porque a faltar um jogo vai terminar e este primeiro resultado como rampa de lançamento para o segundo jogo. Facto é que os golos fora já não contam. Se o PSV marcar um golo lá e se o jogo acabar por 1-0, vai haver prolongamento e o PSV não vai passar, porque os golos fora não contam, em caso de empate, não contam a dobrar. Mas em termos de comentário final, acho que o Benfica tem que estar muito bem preparado. Se o Benfica quer estar na Liga dos Campeões, tem mesmo que ultrapassar este PSV, mas tinha que ultrapassar de uma forma muito mais clara do que o jogo de hoje no Estádio da Luz. Até porque depois na prova milionária a qualidade e a intensidade estão bem lá em cima. Por isso são competições diferentes da Liga Europa para a Liga dos Campeões, mas eu acho que este Benfica na segunda parte, ultrapassando um pouco as questões físicas, porque estamos em agosto e o Benfica tem um plantel vasto para essa gestão física, independentemente da questão física que se fez sentir em alguns jogadores, não serve como desculpa. E eu acho que este Benfica na segunda parte deveria estar muito melhor do que aquilo que apresentou, principalmente porque há uma grande diferença para a primeira parte. As alterações que JJ fez não ajudaram em nada ao processo. O Benfica já tinha dificuldades no meio campo, continua a ter, excetuando Gonçalo Ramos, que entrou muito bem na frente de ataque, a receber de costas, a dar no apoio. Teve lá uma ou duas perdidas, até porque estava numa situação, num enquadramento sozinho, e os jogadores do PSV na pressão dificultaram muito o trabalho do Gonçalo Ramos. O Everton de Cebolinha foi 0 à esquerda, não é? Portanto, ter Cebolinha dentro de campo ou não, e eu prefiro não ter Cebolinha, tá? Não ter Cebolinha. O caso do André Almeida, um jogador que não joga há 10 meses, injetar um jogador que está preparado para a competição, mas no jogo frente ao PSV, e a levar com o Gakpo, não foi fácil. É uma situação que não é nada fácil, a entrada do André Almeida. Adel Taarabt também muito querer, muita vontade. O marroquino trouxe ali mais uma capacidade de luta no meio campo, mas coletivamente o Benfica não estava bem. Então com o Cebolinha muito mal, até porque o Cebolinha está sempre aberto e na reação é um jogador medíocre, o que foi também dificultando o meio campo do Benfica, que já não estava bem, excetuando o Taarabt, que sempre que tem bola há uma outra situação que perde a bola e dá a transição para o adversário. O caso de Meite foi um jogador que entrou num contexto mau para o Benfica, porque Weigl para mim foi dos piores jogadores do Benfica, excetuando o seu golo que lhe deu alguns pontos. Weigl foi um soninho dentro do campo, chegasse sempre tarde à bola, sempre mal posicionado, a permitir que o adversário fizesse o jogo entre linhas, a ser atraído pela movimentação arcaica dos jogadores do PSV, arcaico no posicionamento de Weigl, não daquilo que o PSV estava a fazer no corredor central. E Meite entra num contexto difícil, mas Meite foi resolvendo alguns problemas do meio campo, mas nota-se ainda que é um jogador pesado para a função de número 6. O Benfica precisava de um jogador mais rápido, de reação, e Meite tem alguma dificuldade nesse campo, mas não acho que Meite tivesse entrado tão mal, por exemplo, como o Cebolinha, que foi 0 à esquerda. Tá? O Cebolinha foi uma coisa horrível, e que nada veio a ajudar a equipa do Benfica. Por outro lado, pelo lado do PSV, aí sim, Proper entrou muito bem para o meio campo. Portanto, eu acho que Proper veio dar mais ginástica ao meio campo em relação a Van Ginkel. O próprio Bruma entrou a ter bola e a causar algum perigo na organização ofensiva do PSV. E o próprio Vertessen, que é um jogador jovem, 20 anos, um belga que está ao serviço do PSV, entrou também de uma forma positiva, sempre com uma boa reação à perda. Ou seja, coletivamente este PSV pareceu uma equipa forte para o contexto de um play-off. Agora resta esperar e vamos ver o que é que o Benfica vai fazer na Holanda. Prevejo algumas dificuldades para o Benfica, se não muitas,
mas também eu acho que o Benfica tem capacidades de chegar à Holanda e poder marcar golo. Da mesma forma que o PSV na Luz marcou golo, acredito que o Benfica também tenha essa condição de marcar golo na Holanda e ver em que ponto de situação este Benfica se encontra depois do jogo do PSV. A única coisa é certa: se o Benfica não atinge uma fase de grupos da Liga dos Campeões, a época já por si começa muito mal. E facto esse, a estrutura do Benfica tem que perceber o que é que está mal para resolver estas questões do Benfica. Caso o Benfica vá à Holanda e consiga uma boa exibição e que vá para a fase de grupos, aí sim, não há nenhuma dificuldade em dar os parabéns à equipa de Jorge Jesus, em dar os parabéns ao Benfica, até porque esse é o grande objetivo da equipa de Jorge Jesus.